Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou médico e dentista e sou cirurgião bucomaxilofacial. E esse vídeo é para explicar para você sobre o pós-operatório da cirurgia ortognática, que é uma dúvida muito frequente entre os meus pacientes. Em primeiro lugar, uma conduta que é minha, não tem comprovação científica para isso nada, mas é que normalmente eu encaminho os meus pacientes no primeiro dia pós-operatório para a UTI. E por que isso? Quando nós falamos de ortognática, a gente pode pensar em uma cirurgia só de maxila, ou numa cirurgia de mandíbula, ou mento e queixo, ou uma cirurgia que engloba os três ossos. Isso é, pode ser uma cirurgia de menor comorbidade, isso é, um pós-operatório um pouco mais tranquilo, fazendo só a mandíbula, ou só a maxila, ou muitas vezes só o queixo, ou uma cirurgia realmente grande, em que nós trabalhamos na maxila, na mandíbula, no mento, que é o queixo, e muitas vezes também na cavidade nasal. Nesses casos, então, eu dou preferência para encaminhar o paciente no primeiro dia, as primeiras 24 horas, para a UTI. E qual o motivo disso? Eu encaminho o paciente para um cuidado intensivo, com equipe de enfermagem a todo momento disponível para esse paciente, em que eu vou saber a frequência cardíaca, ele vai estar monitorizado, eu tenho a frequência cardíaca, a pressão arterial, o nível de saturação de oxigênio desse paciente e o ritmo cardíaco do mesmo, o tempo todo. Da mesma forma, esse paciente terá médicos à sua disposição caso seja necessário de imediato. Como é uma cirurgia grande, que sangra, que pode dar edema em região de via aérea, do mesmo jeito que dá edema, inchaço na região externa, esse paciente pode ter inchaço também para a região interna. Então, preferencialmente, essas primeiras 24 horas, esse paciente vai passar assistido por profissionais capacitados a dar melhor assistência a ele nesse momento que ele precisa. Diferentemente de quando o paciente vai para a enfermaria. Na enfermaria, o número de enfermeiros, técnicos de enfermagem e de médicos não é suficiente para um cuidado intensivo a esses pacientes. Então, os meus pacientes, normalmente, das cirurgias maiores, só vão para a enfermaria no segundo dia pós-operatório. Ele saiu da UTI, se ele estiver muito bem, ele pode ir para casa ou vai para a enfermaria, em que ele vai ficar acompanhado de um familiar ou qualquer outro tipo de acompanhante que normalmente não tem experiência com a área de saúde e por isso mesmo eu não deixo esse paciente com o acompanhante no primeiro dia na enfermaria, justamente para que qualquer intercorrência que haja, ele esteja assistido por alguém especializado nisso. Então, no segundo dia pós-operatório, esse paciente está no quarto já, na enfermaria, já melhor, conseguindo deambular, indo ao banheiro sozinho, com o apoio de quem estiver acompanhando. E o que ele vai sentir? Primeira coisa, ele vai sentir a parestesia, que é uma sensação inicial de anestesia, isso é, falta de sensibilidade em toda a região operada, que vai daqui até a região inferior se nós operamos a maxila e a mandíbula. Isso, de uma certa forma, é bom, porque o paciente não vai sentir dor, ele vai simplesmente não sentir nada. E essa sensação de anestesia, ela progressivamente vai virando uma parestesia, que é uma diminuição da sensibilidade. Ele vai recuperando a sensibilidade com o passar dos dias, como se estivesse voltando da anestesia. Quem já tomou anestesia no dentista sabe como é que é. Quando começa a formigar novamente, vai voltando a sensibilidade. Só que esse retorno ele demora dias até meses. Cada paciente vai ter uma recuperação de uma forma. Outro ponto comum de acontecer nos primeiros dias, normalmente nos 5 primeiros dias, é o inchaço, o edema, que pode ser muito grande em alguns pacientes e em outros nem tanto. O inchaço ele acaba incomodando bastante porque ele pode atrapalhar a função, a mastigação, a fonação, o modo como o paciente vai falar, o fechar a boca, fechar os lábios, o modo como ele vai respirar. Então esse edema tem esse inconveniente de atrapalhar nos primeiros dias a função da boca. Por quê? Diferentemente de um braço quebrado, por exemplo, nós vamos fraturar esses ossos aqui para movimentá-los e depois fixamos ele no local adequado. Então, por exemplo, se você fraturou um braço, o que é feito? É engessado, imobilizado e esse braço é colocado em repouso, você não vai utilizá-lo. Diferente dessa região que reposicionamos e fixamos e imediatamente você já está apto a falar, a comer e a respirar pela boca. Isso é, esses membros não estarão em repouso absoluto. Nós vamos diminuir a função dos mesmos, mas não colocá-los em repouso. Por isso, o edema ou o inchaço pode atrapalhar nesses primeiros dias, na primeira semana especialmente. A partir da segunda semana já existe uma regressão desse inchaço. É importante dizer que a drenagem linfática com o fisioterapeuta ajuda bastante que esse inchaço vá embora mais rápido. Então, em relação à alimentação, você já percebeu que a boca continua em função.
O paciente vai poder alimentar-se no pós-operatório imediato, mas a dieta vai ser nos primeiros dias líquida e ele vai se alimentar com canudos e colheres. E isso não quer dizer que o paciente precisa ficar desnutrido. Pode tomar sopa, uma canja, tomar sorvete, uma gelatina, uma vitamina de frutas. Então, normalmente o paciente vai perder algum peso, não necessariamente muito peso, mas nem por isso ele vai ficar desnutrido. Ele pode se alimentar bem, mas com uma dieta líquida e progressivamente essa dieta vai se tornando pastosa. Ao final da primeira semana ele já pode estar comendo um arroz, feijão, um purê, uma carne extremamente bem cozida, amaciada, sem dificuldade nenhuma. E conforme vai progredindo os dias, essa dieta vai ficando cada vez um pouco mais pastosa, mais endurecida. É claro que alimentos duros como castanha, pipoca, um bacon, qualquer coisa que o paciente precise mastigar com mais força, inclusive uma carne mais endurecida, ele vai ter que demorar pelo menos um mês para fazer essa dieta e às vezes até um pouco mais. Isso não quer dizer que vai passar fome ou que vai deixar de comer coisas gostosas, porque a gente pode, com criatividade, ter uma dieta muito boa nesse pós-operatório. Conforme o inchaço, o edema vai regredindo, toda a função da boca vai melhorando também. Então o paciente vai falando melhor e as atividades habituais, a alimentação começa a ficar melhor e essas atividades habituais, como levantar, ir até uma padaria, ir até um fogão, ir até a geladeira, fazer sua própria comida, se virar no dia a dia, ao final da primeira semana o paciente já está apto. E com a progressão até a segunda semana isso só vai melhorar continuamente. Quero deixar sempre bem claro que é muito variável entre um paciente e o outro o pós-operatório. As reações individuais acabam interferindo bastante nessa recuperação. Com relação ao esforço físico, ao esporte, eu peço que evite pelo menos 4 semanas um esforço um pouco mais intenso. Então, quer fazer uma caminhada de leve a partir da 3ª semana, 4ª semana, pode fazer. Mas em relação a esportes mais intensos, é melhor evitar um tempo um pouco maior, até 2 meses, para que você evite sangramento, evite o aparecimento de novos inchaços, novos edemas. Pode haver ainda algum vaso sanguíneo fragilizado, especialmente na cavidade nasal, que promova o sangramento quando você aumenta muito a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, esportes mais intensos, evitar pelo menos 1 mês e meio, 2 meses. Em relação aos esportes de contato, luta, futebol, basquete, qualquer esporte que você possa ter um contato, um trauma na face, o ideal é que se evite por pelo menos 5 a 6 meses, que é o tempo necessário para que se tenha uma consolidação óssea efetiva e não tenha mais risco de fratura nesse local de fragilidade onde foram feitas as fraturas em maxila e mandíbula. Em relação ao trabalho, o retorno do paciente vai depender do tipo de trabalho que se exerce. Por exemplo, se você trabalha no escritório, com computador, não precisa falar muito, em 3 semanas, 4 semanas já está voltando às atividades laborais. Agora, se você tem um trabalho que exige atividade física, às vezes mais contato, um pouco mais de esforço, você vai ter que esperar 4 a 5 semanas para retornar às atividades. E mesmo que algum paciente que tem um trabalho, por exemplo, em computador, numa mesa, ele pode ser que demore essas 4, 5 semanas. Tudo vai depender da recuperação desse. É muito importante que o paciente, ao sair no pós-operatório, já comece a fazer compressas de gelo na face para que evite que o edema aumente muito. Quanto mais compressa de gelo o paciente fizer e mais repouso, menos inchaço ele vai ter. Importante também dizer que a posição mais elevada, isso é, mesmo ao dormir, ele permanecer num decúbito elevado, com 3, 4 travesseiros, dormindo sempre com a cabeça mais alta que o resto do corpo, o inchaço ele acaba progredindo com menos intensidade. Bom, acho que são essas as dúvidas principais que os pacientes me fazem no consultório. Eu tenho certeza que novas dúvidas vão surgir. E eu sempre oriento os meus pacientes, para você que vai operar, comece a pesquisar sobre a cirurgia. Existe muita informação hoje na internet, informações boas e ruins. Formule suas dúvidas, pergunte ao seu cirurgião e tire as dúvidas no pré-operatório. Vocês vão ter muito tempo de convivência para que essas dúvidas sejam sanadas. É importante dizer que no pós-operatório o paciente ainda vai continuar usando o aparelho para os ajustes finais do dente. Ele vai sair da cirurgia mastigando quase que perfeitamente, mas alguns ajustes finais ainda deverão ser realizados. E isso vai ser feito com a ajuda do aparelho. Então o uso do aparelho no período pós-operatório é fundamental e isso vai ser feito com o ortodontista, sendo acompanhado também pelo cirurgião. E o que nós conseguimos no final de estudo normalmente é um resultado funcional fantástico, o paciente começa a mastigar e respirar melhor e junto a isso normalmente vem um ganho estético também bastante importante, o que agrada muitos pacientes.
E se você ainda tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aqui mesmo no YouTube ou para o meu e-mail, primaface@primafacecampinas.com.br, e eu terei o maior prazer em esclarecer suas dúvidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!